Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. As doenças vasculares mais comuns que chegam a afetar até 60% e 70% da população envolvem o sistema venoso, ou seja, os vasos que transportam o sangue de volta para o coração. As varizes de membros inferiores são muito frequentes, principalmente a partir dos 40 anos. Quando não são adequadamente diagnosticadas e tratadas por um cirurgião vascular, podem causar diversas complicações. Mas para falar sobre varizes e problemas vasculares, eu recebo a doutora Andréia Herrero Rouveia. Seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Muito bem-vinda. Andréia, começa contando pra gente quais são aqueles sinaizinhos de alerta que a gente está com algum problema vascular no corpo. Então, Ana, as varizes, elas causam principalmente... Bom, as varizes são visíveis, né? Você olha, você já vê que tem alguma coisa errada. Sinal de alerta, as pernas começam a inchar, pode ter aquela coceira, uma coceira, fala, nossa, minhas pernas estão coçando. Aí, conforme você vai coçando, vai aparecendo uma descamação, um vermelhinho, que a gente chama de eczema, uma dermatite. E aí é quando já começa a evoluir com aquelas manchas que podem no futuro virar úlcera, mas são muito dolorosas. Outro sinal de alarme, não só para as varizes, mas para as doenças arteriais, que são mais graves, aquela dor na batata da perna quando você anda. E isso é um sinal de que tem alguma coisa errada e doença arterial costuma ser mais grave que varize. Doutora, é uma dor tipo como se formigasse ou é uma dor mais assim, como se alguém desse um batesse na batata da perna? Não, é uma dor, é uma cãibra. A pessoa, ela não consegue mais andar. É uma dor limitante. A gente, às vezes, nós mulheres principalmente, nos cuidamos mais. Anualmente vamos ao ginecologista, fazemos os exames de rotina. Os homens tendem a fugir um pouco. Eles fogem mais ainda de cuidar dos vasinhos e das varizes, doutor. E qual o perigo disso? Os homens, é que normalmente, quando os homens têm vasinhos, os pelos acabam cobrindo, eles não ligam tanto. Mas quando realmente está um quadro mais avançado de varizes, eles costumam procurar. Porque principalmente os homens que trabalham mais em pé, eles costumam sentir dor, cansaço no fim do dia. Então, mas assim, é o que você falou, tá um quadro já tá com aquelas varizes assim, eu pego um paciente de 20 anos com varizes e falo, então, doutora, agora que tá doendo e tal, aí vai. Mas eles postergam mais sim, é comum. Então, você deu sinais pra gente, já falou que não pode esperar. Então, qual que é a importância também da gente incluir essa rotina de cuidados com a saúde vascular nas nossas vidas? A saúde vascular... tanto da parte das veias quanto das artérias, principalmente das artérias, elas indicam que você pode ter outros problemas mais graves. Quando você tem problema nas artérias das pernas, não é uma doença local, é uma doença sistêmica. Então, se você está com um problema que as artérias estão entupindo, provavelmente você já está com a artéria entupida no coração ou para entupir, né, com placa de gordura. Nas artérias da perna, você está no coração, você está no cérebro, nas carótidas. Então, é muito importante fazer esse check-up tanto com o vascular quanto com o cardiologista. A pessoa que ela tem um problema, por exemplo, está doendo para andar, o vascular vai encaminhá-la para um cardiologista, porque precisa fazer todo o check-up cardiológico, vascular, para começar a tratar e evitar um AVC, um infarto. No caso das pernas, amputar uma perna, né, perder uma perna por conta de placa de gordura que você não tratou. É ficar atento a todos os sinais, se cuidar. E quais são os exames que a gente pode descobrir se a nossa saúde está correta ou não está correta? Então, do vascular, pensando tanto na parte arterial quanto na venosa, o primeiro exame que a gente pede é o ultrassom Doppler. Ele faz tanto da parte arterial quanto da venosa, ele já consegue fazer um mapeamento que a gente fala, né? Então, eu consigo ver da parte arterial
se tem placa de gordura, de quanto que é essa placa de gordura, para ver se você vai precisar fazer alguma intervenção cirúrgica ou só com medicamento e exercício. E da parte venosa, a gente costuma ver para duas coisas. Para trombose, para diagnosticar uma trombose venosa, ou para fazer um mapeamento para a cirurgia, né? O Doppler ele já localiza todas as veias ali que são importantes, que a gente deve tratar, e dependendo do tratamento, os locais que a gente deve evitar para não ter problema no futuro. Existem tipos e cores de varizes? Porque às vezes a gente olha algumas pernas, elas são mais grossinhas, outras mais finas, tem uma tonalidade às vezes mais azulada, mais roxeada. Isso, na verdade, as varizes, elas são subcutâneas, né? Então elas só ficam saltadas, elas não costumam mudar de cor. Fica aquela cor, a não ser que você tenha uma flepite, aí vai ficar vermelho, quente, dolorido e no futuro pode manchar. Mas no caso dos vasinhos, a gente até faz uma classificação. Eles são aqueles vasinhos que são mais roxinhos, mais rosinhas, mais fininhos. E tem aqueles que com o tempo a gente chama de venolectasia, que podem formar aqueles... Parece um cacho de uva, né? Fica mais roxo, mais saltado na pele. Aquilo ali, ele não vai te dar um problema assim grave de trombose, mas dependendo da localização e da grossura que ele tá, ele pode romper. E aí sangra, vira, né, às vezes até uma pressão mais forte, a pessoa sangra bastante, e aí a pessoa acaba ficando vira aquele desespero, né, de estar com o sangue correndo, tudo, mas nada que vai te dar uma trombose, nada mais grave. Vira uma úlcerazinha ali e dá para cicatrizar, é tranquilo. Nós mulheres somos vaidosas. Sim. Um país tropical. Gostamos muitas vezes de usar algumas roupas que vão mostrar as pernas. É só estética? Porque muitas vezes falam, mas é só estética. Quem lá quer queimar o vasinho, fazer alguma coisa, é só estética. Então não é só estética. Não é só estética. Não é. E aí, com o tempo, o que acontece? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante da parte venosa. A gente chama de doença venosa crônica. A doença venosa crônica, ela é desde tanto aquela paciente que tem uns vasinhos na perna ali muito superficiais, mas que fica muito incomodada, que sente dor. E desde aquele paciente que tem aquelas varizes grossas em grande quantidade e que fala assim, não sinto nada, que me falaram que eu preciso tratar porque pode dar uma trombose, mas a pessoa não sente nada. Então, você tem esse espectro de pacientes que podem sentir ter os mais variados sintomas e não depende tanto do que você está vendo ali, né? Do quadro que do exame físico. A medicina evoluiu, hoje tem vários tipos de tratamento. Conta pra gente um pouquinho, tratamentos menos invasivos. Antes falava de operar de varizes, nossa, tem que ficar não sei quantos dias de repouso, não sei quantos dias no hospital. Graças a Deus, a gente sempre traz aqui no Rede Vida Serviços assuntos de saúde e falamos da evolução da medicina, como ela é favorável pra gente. Antigamente, a gente era aquela cirurgia de corte, né? Às vezes eu até vejo umas pacientes mais velhas que operaram quando eram mais jovens, com aqueles cortes grandes, assim, na perna. E hoje em dia não é mais assim, né? E para tirar a safena também, isso usa até hoje, mas a gente passava um aparelho dentro da safena e arranca ela. Hoje não, hoje a gente pode fazer tratamento em termos de varizes. Cada dia menos, uns cortes menores, que no futuro vão ficar imperceptíveis. E em tratamentos de safena, você pode fazer por um ultrassom guiado, que você passa um laser, uma fibra dentro da veia e você consegue acompanhar aquilo por ultrassom. A própria luz da fibra você já consegue ver sob a pele e a recuperação é muito mais rápida. Hoje se sabe também que mesmo as cirurgias, as tradicionais, né, as técnicas tradicionais, o paciente não precisa ficar mais tanto em repouso, né?
A gente consegue, ele vai para casa, fica ali com os hematomas, mas a gente já pede para andar. No primeiro dia de pós-operatório, o paciente já está andando. A gente pede para andar, vai ter que fazer um pouco mais de repouso, vai ter que usar a meia elástica, mas é muito mais tranquilo do que ficava direto numa cama, né, com as pernas para cima. E aí você tem espuma, você tem o laser, você tem o endolaser para safena, você tem radiofrequência para safena. Nossa, hoje em dia, graças a Deus, tem muita opção. O que você pode fazer num centro cirúrgico, o que você pode fazer na sua clínica. Tudo vai depender do quadro. A gente sempre explica para o paciente. Você tem várias opções de tratamento e vai depender do que você quer, né? Se o paciente, às vezes, tem muitas varizes, eu já falo, olha, será que não é melhor você já fazer tudo de uma vez? Né? Do que ficar indo na clínica para tratar uma veia, depois ter que voltar. Então, tudo isso é explicado, a gente conversa e senta e vê qual que é o melhor tratamento para o paciente. Cada pessoa é única, cada tratamento é único, não adianta porque fulana fez, ciclano fez, tem que ir no médico, tem que cuidar da saúde, tem que procurar opções de tratamento. Cirurgia é a única opção, doutora Andréia? De varizes? Não, você pode fazer. Cirurgia não é a única opção. Me chamou a atenção numa das respostas que você me deu logo no comecinho do nosso programa. Você falou sobre exercício. Exercício também pode ser uma solução? Olha, bom, todo mundo sabe que eu adoro exercício, a né? A doutora Andréia, além de cirurgiã vascular, é atleta. Não muito atleta, mas amadora, mas eu gosto muito de exercício. Eu só não faço mais porque eu não tenho mais tempo. Mas eu falo para os meus pacientes, eu falo, olha, exercício não é uma opção, infelizmente, ou felizmente, né, para mim, mas exercício não é uma opção. E muitas doenças são tratadas, o tratamento é exercício. Então, por exemplo, o paciente está com uma doença arterial obstrutiva, que é essa que a gente tem placa de gordura nas artérias, tem dor na batata da perna. O tratamento, se é uma doença num estágio leve ou moderado, é medicação e exercício. Qualquer tipo de exercício é específico? Caminhada, normalmente, mas olha, caminhada é de graça, ao ar livre. Caminhada é uma coisa bem tranquila. Para varizes, alguns pacientes, ai, doutora, mas eu tenho varizes. Eu falo, não, pode andar, pode fazer academia, pode fazer bicicleta, não tem problema. Ai, pode ser, alguns, mas eu comecei a fazer academia e estourou uns azinhos. Eu falei, não, estourou uns azinhos no começo, mas depois vai melhorar tudo. Melhora os vasinhos, melhora a circulação, melhora a celulite, melhora tudo. Se exercício melhora, então as nossas escolhas alimentares também. Com certeza influenciam muito. Que é aquele vilão, tem um vilão que você fala assim, gente, não pode, não é, tira da sua lista. Ou não? Tem algumas recomendações alimentares que você... Não tem um vilão, assim, em termos de alimento, né? Algumas substâncias, por exemplo, paciente que incha muito. Aí gosta de um refrigerante, coisas que tem muito açúcar, muito sódio, que na verdade não faz bem para nada, né? Se você parar para pensar, qualquer médico vai pedir para você tirar esse tipo de alimentação da sua dieta, esse tipo de alimento da sua dieta. Pacientes que têm esses problemas arteriais, mais a gente controlar os triglicérides e o colesterol. Então, alguns já tem que ir para o remédio direto, para a medicação, outros a gente consegue controlar com a dieta, mas é difícil. Quando a pessoa já está com um probleminha ali nas artérias, dificilmente já não escapa de uma medicação. As doenças vasculares, elas são associadas a outras doenças, doutora Andréia? Diabetes, pressão alta ou não tem conexão? Tem toda a conexão, né? Principalmente o diabetes, ele causa como que eu vou explicar? Uma inflamação nas artérias, ele calcifica as artérias e com o tempo elas obstruem. Então, o paciente que ele é diabético, ele tem já um risco aumentado para ter problema circulatório. Na parte arterial. Na parte venosa,
o que piora muito é o peso, né? Às vezes é um paciente que é um diabético tipo 2, que está muito acima do peso, que tem aquele distúrbio metabólico, e aí aquilo propicia o aparecimento de varizes, né? Mas, no geral, um alimento assim específico não, mas é sempre assim, sódio, muito açúcar, muita gordura, é no geral, é o que todo mundo tem que fazer, tem que se cuidar, né? Que a gente sabe, bem. Mas muitas vezes derrapa. É, exato. Né? Exatamente. Vamos para um papo feminino? Salto alto pode prejudicar as varizes, vasinhos ou é mito? Não, esse é mito. O salto alto, eu acho que ele está mais associado com problemas assim ortopédicos do que com circulatórios. No geral, ele não causa varizes, mas como a gente tem o mecanismo da panturrilha, que ela bombeia o sangue para o coração e ajuda na circulação, quando uma pessoa já tem um problema de circulação, ele pode prejudicar. Por quê? Quando a gente anda, a gente precisa desse mecanismo de caminhar normalmente, né? Aquela marcha que a gente fala, aquela caminhada que você faz, aquele movimento com a panturrilha. O salto, ele já deixa a panturrilha numa posição só. Então, ela acaba prejudicando esse bombeamento, né? Mas, assim, ela não vai te dar varizes? Não tem nada de cientificamente comprovado. Mas ela pode piorar alguns pacientes que já têm problema de circulação. Então, pode usar seu salto tranquilo, quem usa tênis, rasteirinha também. Se você não tem nenhum problema de circulação e se exercita e tá tudo bem, pode usar salto. Tá liberado. Agora, ficar muito tempo numa posição, aquelas pessoas que trabalham por horas em pé ou por horas sentado, pode piorar? Quem já tem vasos ou varizes, pode contribuir? Ana, não precisa nem ter problema de varizes, nem ter problema de circulação. Pessoas que trabalham muitas horas, eu pego assim, vendedor que fica... costureira fica muito tempo sentada. Manicure, segurança de banco, de shopping que fica lá 10, 12 horas, vendedor, eles podem fazer com os anos, com o passar dos anos, e principalmente se está acima do peso, se é sedentário, se não se cuida, uma dermatite de estase. Ele não tem problema nenhum de circulação. Você pede o exame, o Doppler, vem tudo normal. Só que já começa, doutora, minha perna está inchando no fim do dia. E aí agora eu percebi que de uns tempos para cá tá manchando, e começa como que é essa mancha? Que cor que é, umas pintinhas, começa umas pintinhas acastanhadas assim no tornozelo, e aquilo pode evoluir assim de ficar uma meia, de cobrir a perna inteira. Como que chama, doutora Andréia? Dermatite de estase. E tem tratamento? O tratamento que eu é fazer exercício. Exercício aqui, gente. Tá em pauta exercício. O tratamento é fazer exercício, usar a meia elástica. Isso que no calor aqui de Rio Preto é muito difícil. Os homens costumam aderir mais, as mulheres eu vejo que tem um pouco mais de dificuldade, mas assim, usar a meia elástica para trabalhar, se tiver acima do peso tem que emagrecer e tem que fazer alguma atividade física e compensar aquele tempo que você ficou com a perna muito tempo para baixo. Eu falo assim, olha, tá com um tempinho, põe as pernas para cima, dorme com as pernas para cima. Né? Quem fica muito sentado pode arrumar um apoio para colocar, já facilita? Sim, já ajuda alguma coisa. Mas aí minha perna manchou. Além de todo o problema que tem mais sério, tem o estético. Tem como tirar essas manchas? Elas vão diminuir com o tratamento? Tem creme. Eu falo para os meus pacientes assim, você pode, se você usar... Ele fala assim, mas eu vou ter algum problema? Eu falei assim, olha... pode no futuro começar a inchar e não desinchar mais, começar a coçar, mas acredito que nada muito grave, tirando as manchas, né? Mas eu falo para eles, se você não se cuidar, vai piorar com o trabalho. E aí as manchas, hoje a gente tem algumas opções, tem creme, tem laser, mas dependendo do grau que você deixou chegar, você vai conseguir clarear. Às vezes só com a meia... o paciente precisa de uma medicação, ele fazendo alguma atividade física,
consegue já dar uma clareada. Não é uma doença hereditária? Não, isso é uma doença mais do trabalho mesmo. E as varizes? As varizes é mais hereditária. Então, se alguém está assistindo a gente, teve alguém da família que já operou das varizes, mas não está sentindo nada, ainda não tem nada, é bom já começar a se cuidar, doutora Andréia, checar para ver se, olha, lá no futuro não terei? É bom começar a se cuidar, porque é hereditário. Tem algumas outras gravidez, né? Gravidez tanto pelo bebê estar comprimindo ali as veias da pelve, quanto pelos hormônios, tá? Obesidade, sedentarismo, são predisponentes para as varizes, mas a gente sabe que o fator hereditário é o mais, assim, é o mais significativo. Você me chamou a atenção, você falou das meias. Calor, o Brasil é quente, aqui na nossa região mais ainda, você falou que as mulheres muitas vezes têm essa dificuldade de usar as meias. Tem algo que substitui ou não? Passa calor, mas fica saudável? A meia é complicado. Dependendo do caso, por exemplo, igual eu falei agora, esses pacientes que têm essas manchas por conta do trabalho. Não tem muito o que fazer, né? Você vai ter que usar meia para trabalhar. Não tem como, ele vai ficar em pé. Aí você faz lá o exame, ele não tem nenhum problema de circulação. Safenas bonitinhas, todas as veias ali mais profundas, tudo funcionando certinho. Não tem como, vai ter que usar meia para trabalhar. E para quem vai viajar, tem varizes ou tem essa dermatite, vai viajar de avião, a gente sabe que muda a compressão. É aconselhável usar a meia, doutora Andréia? Se a pessoa já tem algum problema de circulação, sim. E aí é bom procurar também o vascular para a gente fazer o risco, né? Porque se já teve trombose, tem que tomar remédio. Se não teve, a gente avalia. Só a meia, vai precisar tomar um remédio também? Então, para não ter um perigo de ter uma viagem prolongada aí de avião, 12 horas... a gente avalia tudo isso. Trombose também. É uma outra doença. Isso, é trombose venosa. Venosa. Então, aquela que pode dar embolia, né? Então já é mais grave, já precisa de mais atenção. Então você que está assistindo a gente, se tem trombose, precisa, antes de viajar, principalmente uma viagem mais longa, a gente está chegando agora, estamos em setembro, daqui a pouco é dezembro, o pessoal gosta de viajar, se planeja antes. Tem que visitar o vascular. Tem que, principalmente se já teve, é que na verdade, assim, a maioria das pessoas que já tiveram um evento, uma trombose, uma embolia, elas já são meio que orientadas, né, em relação às viagens, se precisar fazer, já sabe que tem que procurar o vascular antes de ir, viagem mais prolongada. Mas, no geral, se a pessoa tem varizes ou tem algum outro problema, alguma limitação, é bom porque também tem o edema do viajante. Tem algumas pessoas que ficam muito tempo sentadas e aí, quando chega na viagem, a perna incha. A perna incha e já aconteceu até com alguns, né, alguns conhecidos. E eu falo assim, gente, na dúvida, é melhor você colocar a meia e viajar com a meia e fazer os cuidados, porque já pensou, você chega na viagem, que é para você divertir, sua perna tá inchando, você tá achando que tá com trombose, como que você vai aproveitar a sua viagem, né? Você perde a viagem, você perde o momento feliz. Às vezes feliz. Você nem perde, mas e a preocupação? Você acaba se preocupando, às vezes tem que até procurar um médico em outro lugar, se você tá no exterior, então... Tem que se cuidar, tem que ter esses cuidados justamente para aproveitar também. A gente está terminando? Deixa um recado para quem está assistindo o seu programa sobre a importância de cuidar da saúde vascular, doutora Andréia. Ai, Ana, eu sou apaixonada por vascular, porque envolve muito a gente se cuidar, né? Tanto da parte das varizes, das veias, quanto das artérias. É muito importante a gente pensar no futuro, prevenir as doenças. Cigarro é uma coisa que, nossa, é péssimo para a circulação, né? Eu falo dos meus pacientes, eu falo assim, bom, a primeira coisa é parar de fumar, mas é se cuidar, gente, é fazer exercício, evitar os excessos.
sabe? Dá para você tomar seu refrigerante, comer lá a sua pizza e ter uma boa saúde, praticar exercício e ter uma saúde, ter qualidade de vida, né? Porque tem uma coisa ali, outra ali, mas você tem uma qualidade de vida, não precisar ficar aí com nenhuma limitação. E às vezes, principalmente da parte arterial, imagina você amputar uma perna. Então, são coisas que impactam muito na qualidade de vida. Aprendemos que boas escolhas vão deixar a gente mais saudável, numa saúde total, depende só da gente. É isso aí. Obrigada, doutora. De nada, eu que agradeço. Este foi o Rede Vida Serviço. Saúde vascular é coisa séria. Aproveita, já coloca aí na sua lista de cuidados. Varizes não é brincadeira, não é só estética. Homens, procurem ir aos médicos, se cuidarem assim como as mulheres. E escolha boa alimentação e pratique exercício físico. Este foi o nosso Rede Vida Serviço. Até mais. Tchau, tchau.